Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 8, que tem como título O Avivamento Espiritual no Mundo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o nosso canal. Também utilize os nossos vídeos na evangelização enviando para uma pessoa que você conhece. E você, se quiser contribuir com o nosso canal, nós temos aqui um Pix. Estamos também cooperando com 2 igrejinhas no interior do nosso estado. A sua oferta também vai para a contribuição nas construções dessas 2 igrejas que nós temos aqui como missões no nosso estado. E Deus o abençoe em nome de Jesus. O texto áureo diz: E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Está em Ezequiel capítulo 37, versículo 5. Verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulos 37 e 47. Capítulo 37, dos versículos 7 ao 10, e o capítulo 47, versículos do 1 ao 5 e o versículo 9. Nós não iremos ler, mas iremos aqui mencionar no nosso comentário. A palavra-chave é despertamento. Hoje nós iremos ver um avivamento, ou os avivamentos que ocorreram no tempo do profeta Ezequiel e nos tempos modernos, os avivamentos ao longo da história. A partir do capítulo 37 de Ezequiel e no capítulo 47, nós iremos estudar esses avivamentos espirituais que ocorreram no mundo, fazendo uma aplicação no mundo contemporâneo. Os objetivos de nossa aula, segundo a revista, primeiro é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel, segundo, identificar os grandes avivamentos no mundo e terceiro, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando que o nosso quadro ele sempre fica disponível no final de cada vídeo para ser aproveitado, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical, devidamente adaptado, se assim você o desejar. Iremos para o nosso esquema. Primeiro ponto, o avivamento no tempo de Ezequiel. O número 1, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel, ele alertou o povo de Israel a respeito dos duros juízos de Deus contra aquela nação em virtude dos pecados de desobediência e apostasia. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 21, Deus ele poupou aquela nação por sua grande misericórdia, porque ele amava Israel e tinha promessa com aquela nação. Diz o texto: Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O Senhor ele teve misericórdia e poupou o povo, não destruiu completamente e restaurou a nação eleita. O número 2, um vale de ossos secos. Ezequiel ele tem uma visão de um vale de ossos secos. E esta visão representava o estado espiritual de Israel. No capítulo 37, onde ele faz a descrição da visão de um vale de ossos secos, ali mostrava a situação espiritual do povo, bem como a situação nacional. Eles tinham perdido a sua identidade, tinham sido levados para o cativeiro. Mas Deus ele teve uma promessa de avivamento nacional, restaurando aquela nação. Havia ali uma promessa de um grande avivamento nacional. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 10, está na leitura bíblica em classe, diz o texto: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aqui na profecia, Deus, ele através do profeta, ele mostra a forma com que ele iria restaurar tanto o Estado Nacional de Israel, devolvendo àquela nação a sua identidade, o regresso para a sua pátria, bem como uma restauração espiritual. Um grande avivamento houve no tempo do profeta Ezequiel. O número 3, o rio das águas purificadoras. No capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, Deus ele dá a visão ao profeta de um homem que tinha na sua mão um cordel de medir.
Ezequiel já tem falado anteriormente, ou melhor, tinha falado anteriormente deste homem em visão anterior. Mas agora, Deus ele dá uma visão ao profeta deste homem com cordel de medir para medir as águas que saíam do umbral da casa. E mostrava para Ezequiel, para o profeta, que ele deveria adentrar naquelas águas. A cada 1000 côvados que o homem media, Ezequiel, ele mergulhava naquelas águas. Primeiro, águas que chegavam nos tornozelos, depois nos joelhos, nos lombos, até chegar o momento que ele deveria adentrar nas águas ou passar a nado, conforme Ezequiel capítulo 47, versículos 4 e 5. No versículo 3, 4 e 5. Esse rio que Ezequiel passava a nado era um rio que causava muita produção agrícola e dava vida por onde passasse. Era um grandioso avivamento que Israel iria passar pela infinita misericórdia de Deus. Aqui nós vemos duas imagens no capítulo 37 e 47 de Ezequiel que revelam como Deus iria avivar o seu povo, iria restaurar a sua identidade nacional e dar vida espiritual, um avivamento espiritual a Israel. O segundo ponto, os grandes avivamentos no mundo. O número 1, na Europa. O continente europeu já experimentou grandes avivamentos espirituais. Deus ele usou pessoas cheias do Espírito Santo para despertar, clamarem a ele por avivamentos. O nosso comentarista, ele pontua alguns exemplos de avivamentos que houve naquele continente. Na Alemanha, em 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário pelo continente europeu e chegou até a América. Na Inglaterra, no ano de 1740, John e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário e lideraram um avivamento na nação inglesa. No país de Gales, entre os anos de 1904 e 1905, um adolescente de 13 anos, Evan Robert, e alguns colegas lideraram avivamentos que começou a espalhar-se por cidades, países e chegou em várias partes do mundo. O número 2, nos Estados Unidos, Deus despertou vários movimentos ou vários avivamentos na nação americana. Exemplo, Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Ele foi influenciado por Campbell Morgan, que fundou o Movimento de Vida Profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna dominada em muitas igrejas, ou melhor, que dominava em muitas igrejas evangélicas. O número 3, raízes do movimento pentecostal. Em 1900, Charles Fox, pregador itinerante, fundou o Movimento de Fé Apostólica. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor William Seymour, ele foi atraído pelo Movimento de Fé Apostólica e iniciou, depois de ser batizado no Espírito Santo, o Movimento Pentecostal Moderno. É nesse ano, em 1901, que é considerado historicamente o início do Movimento Pentecostal Moderno. Em 1906, William Seymour, também na Califórnia, quando se mudou para lá, começou a pregar a mensagem pentecostal na própria casa. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica de Fé Apostólica, ou melhor, Missão Evangélica da Fé Apostólica, onde começou o denominado avivamento pentecostal do século XX e impactou o mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, os avivamentos mudam a história. O número 1, impactos no mundo. Existe um consenso entre os estudiosos que os grandes avivamentos trouxeram grandes impactos no mundo, na política, na economia e na cultura. São exemplos disso, ou existem exemplos disso nos Estados Unidos. Em um contexto de conflitos raciais, as pessoas cultuavam ao Senhor falando em línguas estranhas e eram batizadas com o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo São Paulo fala para a igreja de Éfeso que o Senhor, na sua carne, desfez as inimizades e derribou a parede de separação que havia no meio.
ou seja, entre judeus e gentios, o Senhor, ele desfez a inimizade, formando a igreja em um só corpo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, formando a igreja. Nos Estados Unidos teve um exemplo disso, que em meio a conflitos sociais, o Senhor restaurava as vidas. Somente um verdadeiro avivamento espiritual pode romper qualquer separação, qualquer barreira de divisão de qualquer espécie. O número 2, a geração depois dos avivamentos. Também há consenso que os avivamentos que Deus despertou no mundo trouxeram também mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Os instrumentos que Deus outrora no passado usou para despertar o avivamento entre o seu povo e espalhar a chama do avivamento em várias partes do mundo, passaram. E os seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto. E algumas igrejas até, aonde hoje foram avivadas, já fecharam. O Deus de John Wesley, Charles Finney, de William Seymour é o mesmo. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A falha está nos homens. Os homens não prosseguiram com os grandes avivamentos despertados por Deus. Em Provérbios capítulo 26, versículo 20, diz o texto sagrado que sem lenha o fogo se apaga. É necessário os homens voltarem a buscar o Espírito Santo, porque o Espírito ainda deseja avivar o seu povo. Nesses dias atuais, precisamos estar constantemente buscando de Deus um verdadeiro avivamento, a começar por nós. Diz o comentarista que precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens do passado tiveram de Deus e sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós fizemos aqui um esquema resumido com as palavras-chave tirado do nosso quadro com base na nossa lição. O avivamento no mundo, no tempo de Ezequiel, avivamento no mundo e o avivamento na história, ou os avivamentos que mudaram a história. Está um pequeno esboço para facilitar a nossa memorização e o nosso aprendizado. Queridos, nós chegamos mais uma vez ao final de nossa lição. Que tenhamos em mente que Deus ele quer despertar o seu povo, que nós precisamos buscá-lo, dar continuidade aos grandes avivamentos que Deus despertou na história. Fiquemos por aqui. Se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever no nosso canal e ajudar o nosso canal. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.